Olá, tudo bem? Meu nome é Diogo Neves, sou professor de ciências da Escola Municipal Menezes Cortes, da 7ª CRE. A videoaula de hoje é para alunos de 8º ano, mas também para 7º, que já conhecem um pouco sobre célula. O tema de hoje é tecido. O que é um tecido? O tecido é um conjunto de células que podem ser idênticas, mas que atuam em conjunto para uma função em comum. O tecido também envolve o espaço entre essas células, que a gente chama de matriz extracelular. Esse espaço ele é preenchido por água, proteínas, sais minerais e outros nutrientes que são importantes, para o tecido e para as células. O corpo humano possui 4 tipos de tecidos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. O tecido epitelial ele é caracterizado por células muito próximas, muito grudadas. Portanto, existe pouca matriz extracelular. O tecido conjuntivo já é o oposto. São células que são bem separadas e esse espaço todo é preenchido principalmente por proteínas que a gente chama de fibras, porque elas têm um formato alongado. O tecido muscular é formado por células que são alongadas, mas que têm a capacidade de contrair e de relaxar. E, por último, o tecido nervoso é formado por células que podem ser alongadas. A principal que nós conhecemos é o neurônio, que tem a capacidade de criar e de conduzir e também de interpretar impulsos nervosos. Eu vou mostrar para vocês agora figuras desses 4 tecidos, para vocês terem uma noção de como é cada um desses tecidos olhando o microscópio óptico. Tá? Lembrando que quando a gente vê essas imagens, elas estão coradas, ou seja, foi utilizado um corante para poder observar as células, ok? Vamos lá então. Vamos começar pelo tecido epitelial. Vale lembrar que a maioria dessas figuras foram pesquisadas e postadas pelos alunos. Como o tecido epitelial tem a função de revestimento, então geralmente essas células superiores, que são bem grudadinhas, são as células do tecido epitelial. Você vê que não tem muito espaço entre elas, praticamente nenhum. Então essas células mais escuras, que a gente vê o núcleo bem redondinho, é tecido epitelial. O tecido epitelial está sempre associado ao conjuntivo, que está sempre abaixo dele. Esse tecido epitelial forma as glândulas e no corte ele aparece como anéis. Tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é formado por células bem distanciadas, então a gente vê aí as células com bastante matriz extracelular entre elas, essa daí a gente chama de cartilagem, e a gente vê que elas não estão tão unidas assim. Essas são as fibras, que são proteínas bem alongadas, que dão elasticidade ao nosso tecido. Esse é o tecido adiposo, aquele que acumula gorduras. Essas células avermelhadas fazem parte do tecido sanguíneo, que também é conjuntivo. O tecido conjuntivo é formado por essas células maiores, que são os leucócitos, e as hemácias são as menores. Tecido muscular. As células do tecido muscular são alongadas e essas bolinhas mais escuras são os núcleos. Então a gente consegue identificar facilmente. Por ser alongadas, as células conseguem se unir formando as fibras e assim elas contraem e relaxam, provocando o movimento do corpo. Alguns músculos do nosso corpo têm essas linhas que a gente chama de estrias. Tecido nervoso. Conforme eu falei, o neurônio é a principal célula do sistema nervoso e ela é bastante alongada e cheia de ramificações. Ela pode ter formato estrelar, piramidal, e as outras células que fazem parte desse tecido também têm esse formato, embora não sejam alongadas. Essa foto mostra a ramificação de várias fibras nervosas. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais e aguardem próximas postagens, ok? Vejo vocês futuramente, virtualmente. Grande abraço, tchau, tchau.